Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula aqui do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. No QR Code e no link na descrição desse vídeo, você pode encontrar apostilas para aprofundar seus estudos nas próximas aulas que virão. Hoje, dando continuidade à nossa compreensão a respeito do direito do Estado, do direito administrativo, nós vamos entender algumas noções básicas de direito administrativo. No início, ali, entre o início do século XIX e os fins do século XVIII, a partir do constitucionalismo moderno liberal, ou seja, com a instituição do Estado moderno liberal, nós começamos a observar que era necessário a organização do poder. Então, nesse intuito, foi compreendido que era necessário também a organização do direito público nesse sentido. Então, com a especialização dos órgãos do Estado, nós podemos observar que o estudo do direito administrativo precisou de maior afinco, de maior observação, ok? Por isso, nessas relações do Estado com o Estado e das relações do Estado com os particulares, podemos observar a matéria do direito administrativo, ou seja, a matéria da função administrativa. Bom, para isso, precisamos, em primeiro lugar, pensar em quais são as fontes do direito administrativo. Quando falamos em fontes, estamos querendo dizer origem, de onde surge esse direito administrativo, onde você, cidadão, onde o Estado pode buscar quais são as determinações que ele deve seguir. E aí temos algumas fontes que são primárias, ou seja, as fontes principais, e fontes que são secundárias, fontes, portanto, auxiliares. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui a jurisprudência, mas essa não é a fonte principal do direito administrativo. A fonte principal do direito administrativo, como veremos à frente, é a lei. Mas a jurisprudência hoje vem ganhando cada vez mais espaço no cenário do ordenamento jurídico brasileiro e, por esse motivo, a jurisprudência hoje é considerada, sim, fonte primária, tendo em vista que decisões judiciais sempre terão força vinculativa, ou seja, sempre obrigarão o Estado na sua fonte, ou seja, o Estado no executivo e o Estado no judiciário, não o legislativo. O legislativo não é vinculado por decisões judiciais, mas sim o executivo e o judiciário. Portanto, é fonte primária para a função administrativa. Quando pensamos em jurisprudência, pensamos em fonte primária para a função administrativa, ou seja, um governador, um prefeito, um secretário não poderá deixar de cumprir uma decisão judicial. Lembrem-se disso. Portanto, a jurisprudência é sim uma fonte primária, mas como podemos ver aqui, é uma fonte interpretativa, ou seja, a jurisprudência parte do ordenamento jurídico, parte das leis e da Constituição já vigentes, perfeito? Depois das súmulas vinculantes, vemos ainda uma maior força a respeito da jurisprudência, mas já sabemos, ela é uma fonte primária, diferentemente da doutrina, que é uma fonte secundária, ou seja, é uma fonte auxiliar, é uma fonte que auxilia na interpretação da lei, mas ela não é uma fonte obrigatória, ou seja, o trabalho dos cientistas do direito, o trabalho dos juristas, ele não é uma fonte obrigatória para, por exemplo, a função administrativa. Os governadores, prefeitos, secretários, eles não precisam, por exemplo, não são obrigados a seguir aquilo que a doutrina criou, tendo em vista que os juristas, os cientistas do direito, podem inovar muito mais além do que os legisladores já predeterminaram, entendem? Bom, já os costumes administrativos, eles são fonte secundária e indireta. Eles auxiliam justamente na aplicação da lei. Mas, como percebem, ele é uma fonte ali auxiliadora, não uma fonte primária, não uma fonte principal. Bem como os princípios gerais do direito, que também auxiliam nessa interpretação, mas não têm força vinculativa, não são obrigatórios, ok? Nesse sentido, para interpretar essas fontes, vocês podem ver que temos aqui 3 premissas básicas. A primeira das premissas básicas é a desigualdade jurídica. A desigualdade jurídica entre o Estado e o particular. Se a gente observar nas relações cotidianas, o Estado, por resguardar
o chamado interesse público, que observaremos quando estivermos estudando regime jurídico administrativo, ele tem ali uma força maior, ou seja, sempre há uma desigualdade jurídica quando se trata de Estado versus particular, tendo em vista que o Estado resguarda o interesse público e o particular está ali em defesa do seu interesse, portanto, o interesse individual e não o interesse da coletividade, perfeito? O interesse público é preponderante em face do interesse particular, por isso há uma desigualdade jurídica. E uma desigualdade jurídica que é correta, é lícita, porque o Estado ele resguarda justamente esse interesse público. Em segundo lugar, uma presunção de legitimidade dos atos da administração pública. Os atos promovidos por agentes públicos, por exemplo, são ali, primeiramente, eivados de boa-fé. Eles têm boa-fé nas suas atitudes. Então, há uma presunção de legitimidade, justamente por essa ideia de que o Estado resguarda ali o interesse público. Presume-se legítimo um ato administrativo. Obviamente que, dentro das relações, esse ato pode conter uma ilegitimidade, mas inicialmente sempre se presume lícito, sempre se presume legítimo. Discricionariedade administrativa é outra premissa básica que nós temos que observar. É necessário que haja juízo de oportunidade e conveniência, pois, apesar de a administração, como veremos ali no regime jurídico administrativo, a administração ter que seguir de maneira estrita a legalidade, é preciso observar discricionariedade para alguns agentes, como é o caso dos agentes políticos. Eles precisam da discricionariedade para que não haja um engessamento da administração pública. E, nesse sentido, nós temos que observar os limites da oportunidade e da conveniência, ou seja, o que é mais oportuno em relação ao interesse público, o que é mais conveniente em relação ao interesse público. Nesse sentido, haverá ali uma maior abertura para os atos administrativos. Observando essas três premissas básicas, então, nós vamos agora entender os sistemas da administração pública. Inicialmente, o sistema francês. Vamos estudar aqui dois sistemas, basicamente, o sistema francês e o sistema inglês. Mas por qual motivo? Além de eles serem cobrados em prova, são os dois sistemas que influenciam o sistema brasileiro. Nesse sentido, o sistema francês é um sistema de dualidade de jurisdição, ou seja, a compreensão é que é como se fossem dois sistemas judiciários, um sistema judiciário administrativo e um sistema judiciário da justiça comum, ou seja, voltado aos particulares, ok? O sistema judiciário administrativo, ele serve apenas para as demandas em que o Estado é parte, em que o Estado está envolvido. Se o Estado estiver envolvido, então, portanto, teremos ali um sistema administrativo atuando. O nome desse sistema é contencioso administrativo. Por que existem duas jurisdições no sistema francês? Após a Revolução Francesa, houve ali uma desconfiança completa do Estado posto, do Estado que antes era absolutista, e uma desconfiança dos juízes que existiam nesse Estado. E por isso a proposição foi que houvesse uma separação total entre os poderes, ou seja, o executivo teria ali uma jurisdição própria, o executivo teria uma jurisdição que não seria una, uma jurisdição dual, um contencioso próprio. Nesse sentido, há juízes separados para julgar apenas as causas em que o Estado é parte, para julgar apenas as causas em que existe um Estado como parte. É importante observar que esse sistema de contencioso administrativo, ele implica numa separação absoluta. E em provas, isso pode ser cobrado de maneira ardilosa, ou seja, uma comparação com o sistema brasileiro, em que a separação não é absoluta, e o sistema francês, em que a separação é ampla, é absoluta. Portanto, aqui, como vamos ver adiante, não há uma separação absoluta de poderes. Os poderes, eles estão comunicando-se através de um sistema próprio, como a gente vai observar, perfeito? Então, aqui, o Estado, ele controla a sua própria atividade através do contencioso administrativo e em todas as demandas jurídicas em que o Estado for parte,
nós vamos observar justamente uma outra jurisdição atuando e a justiça comum afastada, apartada, certo? As demandas contra a administração, elas são observadas pelo Conselho de Estado, ou seja, uma espécie de jurisdição própria, como já expliquei, um contencioso administrativo. Então, esse Conselho de Estado, ele atua aqui como função jurisdicional e tem aqui uma força julgada, forma uma coisa julgada material. Importante dizer que aqui no Brasil também há a formação de coisa julgada no sistema administrativo. No entanto, essa coisa julgada é chamada de coisa julgada formal e não coisa julgada material. Por que isso? Porque ela pode ser revista no judiciário, na justiça comum, como veremos adiante. Perfeito? Aqui, não. No sistema francês, há a formação, sim, de coisa julgada material. Ou seja, não pode ser rediscutido. O que é discutido no sistema do contencioso administrativo é finalístico, é uma decisão final. Não pode haver rediscussão na justiça comum, em regra. Não existe um controle jurisdicional sobre o contencioso administrativo. No sistema inglês, que é o sistema de unicidade jurisdicional, em que existe um único sistema judicial, aqui é diferente. Aqui não existe uma separação completa dos poderes, uma separação total. Há um único sistema judicial e é por esse motivo que ele é chamado de jurisdição una. Por esse motivo, não há uma separação entre as demandas que são do Estado e as demandas que são dos particulares. O que nós observamos aqui, quando o Estado for parte, ele vai ser julgado pelo mesmo judiciário que julga as demandas dos particulares, certo? Como é o caso do sistema brasileiro, não se afasta nenhuma lesão dos olhos do Poder Judiciário, do julgamento do Poder Judiciário. É o que se chama de inafastabilidade de jurisdição, perfeito? Lembrem-se, sempre busquem os artigos que são citados nas nossas aulas. Temos também eles dispostos na nossa apostila, mas usem a nossa Constituição como base própria para o estudo dessas noções de direito. Tudo bem? Sempre recorram a esses artigos, porque muitas provas cobram eles de maneira literal. Nesse sentido, a regra é que não é preciso esgotar a demanda no âmbito administrativo para buscar o âmbito jurisdicional. Isso é uma pegadinha. É muito comum que se repita, né, que é necessário terminar o processo administrativo para buscar o processo judicial. Isso não é uma verdade, isso é incorreto. Apenas excepcionalmente, em exceções já descritas na Constituição e nas leis, é que é necessário buscar o processo administrativo antes do processo jurisdicional. Essas exceções são raras, elas podem ser observadas no habeas data, podem ser observadas também na justiça desportiva, em alguns casos de mandado de segurança e também nas demandas contra a Previdência Social. Mas, como vocês podem ver, são exceções, tá? Exceções que nem aprofundaremos aqui, mas a regra geral é de que não é preciso esgotar o sistema administrativo, ou seja, o processo administrativo dentro da administração pública para depois buscar o processo judicial. Você pode imediatamente buscar a justiça comum, porque nada pode ser afastado do julgamento do judiciário. O nome disso é princípio da inafastabilidade de jurisdição, da inafastabilidade jurisdicional, certo? No sistema brasileiro, nós podemos observar que seguimos ali o mesmo sistema de unicidade de jurisdição, é o sistema inglês, certo? Mas aqui é importante também nós observarmos a ideia do sistema de freios e contrapesos. Lá no artigo 2º da nossa Constituição, nós podemos ler que os poderes, eles são independentes, mas eles são harmônicos, ou seja, apesar da independência, existe ali um sistema de harmonia, que é um sistema de freios e contrapesos, ou seja, de checks and balances, onde há um balanço entre os poderes. Os poderes, eles, ao mesmo tempo em que podem decidir autonomamente, independentemente, eles também se regulam, eles se controlam. Então, o sistema jurisdicional, ele serve para controle
dos outros poderes. Dessa maneira, há aí freios e contrapesos para que o poder do Estado seja um poder regulado. Perfeito? Bom, vamos agora a algumas questões. Primeiramente, a primeira questão vai trabalhar ainda essa ideia de conceito de Estado. O conceito de Estado como pessoa jurídica territorial está relacionado à seguinte afirmativa quanto à sua atuação. O que nós queremos observar aqui é pessoa jurídica territorial. Fiquem sempre atentos às palavras que as próprias questões destacam. Tudo bem? Letra A. Limitado, ou seja, quanto à sua atuação, a atuação do Estado no território é limitada ao direito público, mantendo sua personalidade de direito público. A personalidade do Estado é de fato de direito público, mas não é limitada ao direito público. Em algumas ocasiões, em contratos, por exemplo, o Estado vai atuar como parte contratual, ou seja, não é que ele tem uma ambiguidade em ser pessoa jurídica de direito público e privado, é porque ele pode atuar nas relações também contratuais. Limitado ao direito privado, aí a gente já sabe que não é uma realidade. O Estado atua maximamente no direito público. Então já exclui também a letra B logo de início. Tanto no direito público como no direito privado, mantendo sempre sua única personalidade de direito público, exatamente. Ou seja, na unidade territorial brasileira, o Estado atua tanto no direito público quanto no direito privado, mas é sempre uma pessoa jurídica de direito público. Já foi afastada essa tese de ambiguidade, de personalidade do Estado, certo? Tanto no direito público como no direito privado, mantendo personalidade de direito público ou privado, não. Já afastamos essa tese, ela já não é mais cabível, portanto, a questão correta é a letra C. No direito público e no direito privado, o Estado atua, mas sempre mantém a sua personalidade jurídica de direito público. Isso é cobrado, é uma ideia de ambiguidade que existiu no passado, mas já foi afastada pela doutrina e pela jurisprudência, ok? Quanto às fontes do direito administrativo, assinale a alternativa correta. É uma questão sobre fontes. De início já sabemos, temos uma fonte principal, é a lei, e essa fonte principal também se observa na jurisprudência. Tanto a lei quanto a jurisprudência são fontes primárias, lembrem-se disso. O Código Civil tem aplicação imediata nos contratos administrativos. Não, a lei própria para tratar de contratos administrativos. Então, portanto, a aplicação é subsidiária do Código Civil. O Código de Processo Civil tem aplicação supletiva e subsidiária nos processos administrativos. Vamos ver em breve que esta é a questão correta. A Constituição não tem aplicação imediata, absolutamente incorreta. É da Constituição que parte o regime jurídico administrativo, como vamos observar adiante. Então, tem aplicação imediata à Constituição. Código Penal tem aplicação circunscrita a ilícitos administrativos tipificados nos respectivos regulamentos. Uma questão aí que dá uma enrolada em você. O Código Penal é aplicado aos ilícitos administrativos, mas não circunscrito a regulamentos, tá? O próprio Código Penal tem essa aplicação imediata. A Lei de Sociedades Anônimas não se aplica às autarquias, fundações e empresas públicas e sociedade de economia mista. Também uma questão incorreta. Então, como vamos ver, a letra B é a questão correta, pois fala da aplicação supletiva, subsidiária, ou seja, paralela, tá? Como vamos observar em breve, em regime jurídico-administrativo, tem-se a administração pública tem um sistema próprio de aplicação de leis, certo? Então, portanto, a letra B é a correta. Eu espero que vocês tenham tido bons estudos, aprofundem eles nas nossas apostilas e na Constituição. Até mais.